tudo bem com vocês? Gente, juntei os dois aqui num vídeo só pra gente comentar tudo junto de O Sol e a Estrela e O Cálice dos Deuses, os dois últimos lançamentos aí do Rick Riordan, que eu nem sei se é os últimos mesmo, porque você piscou, ele lançou 10 livros, mas eu acho que é, e é isso, é as últimas leituras. Vamos falar aqui hoje com spoilers do que eu achei. Na verdade, ó, eu já li tem um tempinho. Porque a gente já tá quase finalizando aí janeiro, né? Aí eu tô com o caderno aqui de leitura pra falar as datas certinho pra vocês. Aí tá aqui, O Sol e a Estrela, e eu terminei dia 10/12 do ano passado. E O Cálice dos Deuses eu terminei dia 19/12. Foi o quê? 9 dias depois, olha. E aí, vamos do primeiro, né? Do Sol e a Estrela. Fora o Rick Riordan, também temos que colocar o nome da outra pessoa, né? Que é o Mark Oshiro. Eu não lembro se é o Shiro ou se é o Shira. Mas é isso. E ele foi um livro que eu dei 5 estrelas e favoritei. Se eu não me engano, ele foi um dos 3 favoritados do ano. Acho que eu tive 3 livros favoritados do ano passado. E ele foi um deles. Quase finalizando o ano, olha. E meu personagem favorito nele foi o Nico, o reizinho, né? Então vamos falar dele. Que eu já não lembro mais de nada, porque já tem, né, mais de um mês que eu li. A mente de leitura é incrível. Brincadeira, foi um livro que me marcou bastante, porque o Nico, ele sempre foi meu personagem favorito nos livros do Percy, então eu sempre quis muito um livro dele. E desde que lançou eu tava louquíssimo pra ler e não me aguentei. Li dentro da livraria, li ele no online, tendo que me virar porque o preço não estava tão favorável e eu não podia deixar de ler. E foi um livro, assim, sensacional, gente. Como eu amei esse livro, não tá escrito. Ele tem como foco, caso você não conheça a história, que é o Nico, filho de Hades, e o namoradinho dele, o Will Solace, filho de Apolo. Eles têm uma missão juntos, né? De descer lá pro Tártaro pra ir resgatar uma pessoa, um ser lá. Vou falar que tá com spoiler aqui, é o Bob, né, caralho? Eles estão indo resgatar o Bob, que tá se comunicando aí com o Nico através dos sonhos, né, se eu não me engano, eu acho. E aí eles embarcam nessa aventura, tendo que descer lá pro Tártaro pra resgatar o coitado que foi deixado pra trás, inclusive. Beijo, Percy, beijo, Annabeth. E durante a missão eles passam, pra variar, por várias outras mini-missões. Reencontram uma galera antiga, né? Os bichão lá que tá morando lá embaixo, como é que é o nome deles? Não lembro, gente. E é um livro que ele abordou muito questão de aceitação. Foi muito bem encaixado, inclusive, né? Que é um livro LGBT, tendo o casal aí, né? E pegar esse assunto da aceitação e da autoaceitação, porque como ele tá ali sendo narrado tanto pelo Nico quanto pelo Will, você vê que os dois têm muito questão dentro deles, assim. E você vê esse autoconhecimento, assim, sendo desenvolvido. É lindo de ver. Não é à toa que eu favoritei o livro. Eu só tenho elogios pra rasgar. Ele foi tudo que eu queria e mais um pouco. Lindo, lindo, lindo. Da história em si, vamos lá, agora eu vou ser sincero. Teve horas que eu fiquei meio perdido. Não nego, não. Teve umas horinhas ali que eu fiquei meio perdido. Na hora que eles se separam, e aí fica uma alternação entre presente e futuro, né? Então dá uma tchum assim na cabeça. O que tá acontecendo assim? Mas na hora que você se encontra, deu certo, deu certo. E eu não acho que esse problema tenha prejudicado a leitura de alguma forma, nada não. Os dois autores, o Rick e o Mark, achei que trabalhavam super bem juntos, mas eu, sinceramente, eu acho que eu conseguia sentir a diferença de quando é o Rick e quando era o Mark. Porque a escrita do Rick, ela é muito característica, ela é muito presente. Todos os livros do Percy que você vai ver, você cata que é a escrita do Rick, o jeito que ele faz as piadas, que ele descreve as coisas. E aí quando era o Mark, né, que tava ali escrevendo, eu conseguia sentir sim, que não era o Rick ali. Não que seja uma coisa ruim, né, o livro era dos dois, inclusive o Mark é um autor voltado também pro público LGBT, pelo que eu andei pesquisando aí, então acho que super encaixou, né, o útil ao agradável. Inclusive, quero catar algum livro dele pra ler, pra eu pegar a escrita dele só dele mesmo. E aí vou ter bem a discernimento, assim, né, de como que é dele e como que é do Rick. Mas foi uma delícia de ler, eu só fico muito triste pensando porque foi um livro único, não vai ter continuação. Por que que todo mundo tem saga e o Nico não? Isso é preconceito. Embora tenha sido... Uma coisa que eu queria muito era conhecer mais sobre o Will, né, o namorado do Nico. Eu queria muito mais saber sobre ele, né.
E teve aí, né, bastante sobre quem que ele é, sobre a vida humana dele, quem que é a mãe dele e tal. Inclusive filho de famoso, viu? Mas, gente, eu não tava esperando pro que foi toda a questão do Nico. Ele já era meu personagem favorito, mas nesse livro aprofundaram tanto nele, colocaram tanta coisa pegando, tipo, o passado dele, trazendo as coisas que ele sente atual. Tem as coisas lá dele conseguir controlar os bichinhos. Como é que é os bichinhos? O nome dos bichinhos, gente? Eu amei aqueles bichinhos. Ele tem os sentimentos, tem um nome certo lá, mas ele tem os sentimentos dele como agora formas físicas, né, que o acompanham. Eu achei isso incrível. São um bando de mostrinho que ele manda, obedece ele, ai, tudo. Mas as partes que toca no passado do Nico foi as partes onde acabou comigo. Nossa, pegar e falar da mãe dele, da Maria, da Bianca, puta que pariu. Tá com spoiler aqui, né? Na cena lá final que aparece as duas, que ele vê as duas, não teve pra Henrique, não teve pra mim. Então, tipo assim, eu amei conhecer mais sobre o Will, que era uma vontade que eu tinha muito desde dos outros livros ali. Mostrou mais sobre ele em Apolo, né, e tal. Mas não tinha dado essa aprofundada tanto quanto deu aqui, né, que é aquele tá como protagonista. Mas o Nico, assim, gente, foi disparado. Nossa, foi disparado. Eu tava na dúvida, né? Se vocês verem os outros vídeos, eu tava na dúvida qual que ia ser meu favorito. Mas aí pensando e vendo tanto que o bichinho carregou, o Nico carregou, não tinha como, gente. Foi um livro lindo, recomendo muito que vocês leiam. Se você leu, deixa aí nos comentários pra gente conversando sobre. Manda lá no direct do Insta pra gente falando, hablando. Que eu não vou parar de fazer propaganda desse livro tão cedo. Quase caí da cadeira. E vamos para o Cálice dos Deuses, que aqui talvez eu seja um pouco criticado. Ó, quando que eu falei que eu terminei a leitura dele, vamos rever. De 19/12, aí vou falar. Foi 4 estrelas, não foi 5, infelizmente. Ele não foi favoritado, sinto muito. E o meu personagem favorito nele foi o Percy mesmo. O que me pegou aqui? Tenho vários pontos ainda, tô pensando bastante. Eu já li outros livros já depois de ter lido esse, mas esse ainda não saiu da minha cabeça, vocês acreditam? Porque eu acho que eu tava numa expectativa muito maior do que ele foi. E ao mesmo tempo eu me sinto errado com isso, porque o pobre do Percy já passou por tanta coisa. E eu querendo que ele passe por mais. Então é foda, sabe? Eu entendo. Nesse novo livro, caso vocês não saibam a história, o Percy, ele tá entrando pra faculdade, ele quer ir pra faculdade, como é que é o nome? A romana lá, que tem no acampamento lá, aquela lá. E aí ele precisa de 3 cartas de recomendação de deuses, olha só que legal. Não é nada fácil na vida do bichinho. E aí temos a junção do trio original, que foi uma delícia ver o relacionamento deles de novo junto. Que é o Percy, a Annabeth e o Grover. Inclusive, detalhe, agora que lançou a série, devo dizer que eu imaginei super o rosto dos personagens lá da série, com agora sendo o pessoal do livro. Porque antes eu tinha, né, o pessoal na minha própria cabeça, né? Nem levava o pessoal do filme, só o Logan Lerman, que era meu Percy. Mas aí agora já é o Walker, sinto muito. E a Annabeth pra mim já é a Annabeth da série, e o Grover já é o Grover da série. Inclusive, nesse livro, com spoilers novamente, tem uma cena que eles voltam a ser crianças. E nessa cena não teve como não imaginar o elenco ali da série. Não teve como. Mas então, eu falei que eu tinha algumas leves críticas pra fazer ali e aqui, né? Falei da questão de tá na expectativa de querer uma coisa maior, mas eu acho que como eu tava numa sequência de vários livros do Rick, porque eu terminei a série do Provações de Apolo ano passado, e aí não foi em sequência, não vou pegar pra ver não. Mas aí depois li o Sol e a Estrela, e aí eu catei o Cálice dos Deuses. Eu acho que, querendo ou não, me deu uma leve saturada, vocês acreditam? É triste, porque é uma delícia a escrita do Rick, a forma dele contar as piadas, eu gosto muito, mas chegou ali no Cálice, eu já tava ficando, tipo assim, meio saturado mesmo, sabe? Meio tipo assim, não tava achando tanta graça por estar sentindo que eu já tinha visto aquilo. Parecia a mesma coisa, que a mesma regra dos outros livros estava sendo aplicada ali e era isso, sabe? Foi gostoso, foi nostálgico, né, de ver o trio antigo junto ali, né? Ver a relação deles, embora, vou ser sincero, uma outra coisa, a Annabeth, ela tá muito mais palhacinha do que ela era antes, viu? Cadê minha sériazinha? Não teve isso não. E foi essa sensação também de, tipo assim, gente, não me leva mal, pelo amor de Deus.
dos deuses, aqueles. Mas uma sensação de que tava ali só por tá, sabe? Que eu não sei, eu não me agarrei tanto na história. Foi legal de ver, assim, as missões, eu gostei sim. Mas num conjunto todo, não sei, faltou tempero, faltou sabor. Lendo ele, pra mim ficou óbvio que ia ter continuação, que iam ser outros livros, nem mais um não ia ser dois não, ia ser mais de um. Não é à toa que já foi anunciado, né, que vai ser a trilogia. Porque ele tava muito nessa vibe de tipo assim, ai, é um comecinho engraçado, sabe? Ele não tava tendo o tempero, o gancho ali da história, de uma coisa da hora, assim. Tava muito no raso ainda, sabe? E aí eu acho que esses pontos que me pegaram me fizeram dar diminuída na nota e ir pra 4. Não foi uma nota baixa, né? É uma nota boa, nota 4. Eu acho, do meu ponto de vista. Mas devido a esses fatores, ele merece o 4 sim. Até porque eu quero ser mais crítico nas minhas leituras. E eu espero que nos próximos tenha, né, esse mais tempero, mais esse sabor. Porque, tipo assim, a essência tá lá, gente. Tá tudo lá. Mas uma coisa que eu comentei até com o meu namorado, nem ia falar isso aqui no vídeo, mas eu vou falar. Meio polêmicozinho. Eu senti, depois que eu li ele, na verdade, porque depois que eu li ele, sabe qual livro que eu fui ler? Eu fui ler Magnus Chase. E o que eu fui arrumar? Eu fui catar. É porque eu tava muito na vibe, realmente. Eu gosto muito, sendo sincero mesmo. Eu peguei o primeiro do Magnus Chase pra ler, que é o Espada do Verão. Não lembro agora. E uma coisa que eu comentei com o boy é que eu senti que, gente, parecia que eu tava vendo os mesmos personagens, só que com nomes diferentes. E é foda, né, você ter essa sensação. Eu falei que parece que eu já conheço tanto, sabe, da escrita do Rick, já li tantos livros dele, que eu percebi, tipo assim, a fórmula parece que ele aplica, sabe? E aí, por exemplo, lendo ali o livro do Magnus, se você trocasse o nome do Magnus e colocasse Percy, ia ser a mesma coisa. Então, eu levei essa crítica que eu tive depois de ter lido Magnus, lendo ele enquanto eu tava lendo, pro Cálice, né? E aí também já contribui ao Cálice realmente, gente, não foi favorito, não merece 5 estrelas, não. Desculpa, Rick, mas é sobre, tem que ser sincero. Inclusive, gostaria de saber de vocês que já leram os livros do Rick, se vocês têm essa sensação de que só trocar o nome do personagem ali... Óbvio, né, que é toda uma história, toda uma complexidade, mas acho que vocês entenderam, né, o que eu quero dizer. Lá no do Magnus, por exemplo, ele é o Magnus, aí ele tem a menina dele, que é a Sam, né, que é a Annabeth, embora eu sei que eles não ficam juntos, não sei nem se eu devia estar falando isso aqui, mas... E aí ele tem os dois companheiros dele lá, né, que é o Elfo e o Anão, que pra mim os dois junta dá o Grover. Então... tá complicado. Foi meio complicadinho, assim, de ler. Mas nem tô falando até mais do Magnus, né? Mas voltando pro Cálice, eu já tava meio, acho que com isso, já tava meio esgotando, sabe? Então, contribuiu bastante pra essa nota aí. Mas, entretanto, todavia, é um livro legal, sim, de se ler. Eu acho que, né, pegar ele depois de um tempo, sem ter lido nada recente, assim, do Rick, teria sido muito mais legal. Eu acho. Porque rever mesmo, né, o Percy, né, Beth e o Grover juntos, trabalhando juntos, é muito legal. Embora, igual eu falei, senti eles meio mais palhacinho que era, né? A Annabeth, por exemplo, ela não era tanto de contar piada, não. Igual eu acho, né? E aí, nossa, comediante. Eu amo. Eu falo, não tenho nenhuma crítica, mas ó, tem isso, isso aí. Mas são críticas construtivas, justamente. Tô falando, é uma pessoa que gosta do Percy Jackson, que gosta muito da escrita do Rick e tá sendo sincera sobre o ponto de vista dela. Apenas isso. Não me levem a mal. E agora tamo aí, né? O Percy ainda precisa de 2 cartas, vamos lá, mais 2 livros, né? Quando eles lançar, estaremos aí disponíveis. E eu recomendo sim que vocês leiam Cálice dos Deuses pra vocês terem, né, a própria opinião de vocês. Aí se concordar ou discordar, vem aqui debater comigo. Mas recomendo muito mais que vocês leiam O Sol e a Estrela. Infelizmente ele não vai ter continuação, a gente vai ter continuação do Cálice dos Deuses. Mas é isso, é sobre seguir acompanhando, não tem como não, eu amo o Percy Jackson, ainda mais agora que lançou a série, eu só quero que tudo isso seja adaptado pra lá, quem sabe um dia. E pra finalizar, eu acho que eu devo ter deixado alguém curioso de saber quanto que eu dei pro Magnus, então eu vou olhar só pra falar pra vocês. Foi triste.
foi em decaída. O Sol e a Estrela foi 5 favoritado, o Cálice foi 4. E aí chegou no Espada de Verão no Magnus, eu dei 3. Só pra falar, só pra vocês. E aí o meu personagem favorito foi o Elfo, que é o... Eu não sei pronunciar o nome dele, é Hearthstone. É o Hearth, o Elfo Mágico. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, gente linda. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, que me ajuda bastante. Se quiser, se inscreve no canal também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, gente linda!